Aspectos básicos, mas que são relevantes, que você precisa considerar na hora de produzir o seu projeto de pesquisa para o mestrado em História da Universidade Federal da Paraíba. Vem comigo, a gente vai conversar sobre isso. Eu sou a professora Carolyn, gente, e ajudo as pessoas aqui a entrar no mestrado sem surtar. Hoje a gente vai avaliar um pouco do edital do mestrado em História. Então, fique aqui nesse vídeo para a gente discutir sobre esse assunto. Inclusive, oportunize o espaço aqui embaixo para deixar alguma dúvida ou algum agradecimento à professora por ter tirado um momentinho para olhar para esse edital. Já vou te pedir aqui inicialmente para você, aqui aquele momento de propaganda, né? Deixar aqui o seu curtir, o seu gostei no vídeo, é uma forma de eu entender que o material aqui está produzindo algum resultado. Bora lá? Que não tem muito mimimi, é só essa introdução mesmo e a gente já vai colocar o edital na tela. Especificamente ao que interessa-nos nesse momento. Tô falando para vocês aspectos básicos que você precisa ter cuidado e cautela nesse momento de produzir o seu material. Que aqui, essa seleção, ela vem trazer para a gente aqui nível de avaliação, primeiro nível de avaliação, que aqui é expressamente o nível de reprovação, né, do candidato à seleção, que é quando ele envia um projeto que não é satisfatório ao ponto de ser já eliminado da seleção, porque não cabe sequer a avaliação deles. Quando a gente está produzindo artigos científicos, as revistas fazem isso no primeiro momento, né? Elas dão uma olhada por cima do material, depois elas fazem um aprofundamento, para saber se tem a ver com a revista, se tem algum erro muito considerável. Mas aqui no mestrado em História da UFPB, ele vai avaliar se há um alinhamento teórico entre o que você está propondo e a linha de pesquisa que foi indicada por você no momento da inscrição, ok? Então, vamos aqui apresentar para vocês algumas estratégias para vocês avaliarem como fugir dessa reprovação aqui inicial, logo nesse primeiro nível de avaliação. Então, fica por aqui. Primeiro, você vai vir aqui no próprio edital, no rodapé, você vai encontrar esse bloco. E bem aqui você vai ter acesso ao website do programa. Para o quê? Porque a gente precisa estudar um pouco as linhas de pesquisa para saber onde é que a sua pesquisa entra ou não entra. Então, a página inicial é esta, tá? E você vai aqui dentro desses botões, selecionar aqui o botão Programa, Áreas e Linhas de Pesquisa. Vai tentar essa seleção, recomendo aí como atividade de casa, aquela atividadezinha básica, você estudar todas essas abas, ver o que é que tem, o que é que não tem, dar uma olhada para você entender para onde é que você está indo no mestrado, entende? Então, aqui é bem básico, clássico, você entrar aqui nesse site e olhar o que é que tem aqui em apresentação, cursos, quer dizer que tem mais de um curso, estrutura curricular, projeto de pesquisa, ok? Então, essa seria uma atividade extra aí para você que vai tentar essa seleção. Não entrando aqui ainda no projeto de pesquisa. Mas, inicialmente, para a gente entender qual é a linha de pesquisa e se o seu projeto está casando, você precisa vir aqui, ó, entender o que é cada linha de pesquisa. Aqui eles estão separados áreas do doutorado, não sei se é diferente. História e cultura histórica, né, que é a grande área de concentração. Aí tem as sublinhas, né, que é as linhas de pesquisa. História e regionalidades, aí você vai ler, vai tentar entender o que é que casa aqui dentro, o que é que eles aqui dentro pesquisariam-se. Então, esse é o exercício. Seguindo desse exercício, de você ler e estudar as linhas de pesquisa, você vai vir aqui dentro do próprio edital, ele vai trazer uma listinha básica,
Quem são os professores que pesquisam dentro dessa linha de pesquisa? Aqui eles dão, né, o nome desses professores. O que é que você vai fazer? Você vai entrar lá no currículo Lattes, copia o nome do professor, você vem aqui, ó, basta digitar Lattes, pesquisar no Google, aí você vem aqui, ó, plataforma Lattes, bora fazer esse trabalho, buscar currículo, ok? Aí você vai digitar aqui o nome do professor, vai abrir o currículo dele, eu não posso fazer isso porque é público, mas ao mesmo tempo não é. Aí você vai entrar, pesquisar o nome do professor, vai olhar quais são as linhas de pesquisa que estão configuradas lá dentro e o que é que esse professor pesquisa. Aí você vai olhar para assunto, você vai tentar olhar método de pesquisa, você vai tentar olhar a população que esses professores pesquisam, teóricos. O que é que esses professores estão pesquisando? Isso você vai encontrar no currículo Lattes. A partir disso, você já consegue ter um arcabouço, ali uma base, uma peneira para entender o que é cabe e não cabe dentro de cada linha. E diante disso, você também consegue entender o que é e o que não é seu, né? A partir do que você está se propondo. Veja, pertinência temática e teórica da proposta, de acordo com a sua ementa. Compatibilidade da proposta e o docente que foi indicado por você. Então, ele vai inicialmente olhar só para a proposta e para o programa, né? Depois ele vai olhar para a sua proposta e o professor que você indicou, para saber se vai caber ou se não cabe. Então, se nós estamos falando de história, aí, por exemplo, tem um professor lá que gosta da área de, bora olhar aqui, de regionalidades, que gosta aqui de cartografia, que gosta de, eu ia falar, de pinturas rupestres, não sei se casa, se não casa. E aí você vai e pensa assim, eu quero estudar o ensino de história na perspectiva de Paulo Freire, na educação de jovens e adultos. O que é que cabe aqui dentro desse professor tu jogar teu projeto para ele? Se ele está pesquisando aqui um assunto que é totalmente diferente. Às vezes o professor ele vai pesquisar ensino de história, mas não pesquisa a educação de jovens e adultos. Aí, às vezes, o professor pesquisa educação de jovens e adultos a partir das regionalidades, mas não pesquisa Paulo Freire, não pesquisa o ensino da história em si. Pesquisa aqui a questão do contexto regional e como utilizar o contexto regional para ensinar os jovens e adultos. Então, você precisa entender essas perspectivas para poder passar aqui nesse nível de avaliação. Se você não me conhece, eu sou a professora Carolyn, falei no comecinho, né? Eu ajudo as pessoas a entrar no mestrado sem surtar. Nós temos uma consultoria de avaliação estratégica do seu projeto, onde a gente vai fazer análise, inclusive, desse alinhamento temático, né? Que é o alinhamento da sua proposta à linha de pesquisa do programa que você está tentando ali adentrar. Consultoria, né? E não só esse alinhamento, mas a gente também faz a leitura do seu material, a gente faz um relatório estratégico, eu faço o relatório estratégico indicando as melhorias, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser adaptado. Aqui embaixo eu vou deixar um link para você acessar as condições da consultoria, tá? A consultoria para avaliação do seu projeto de pesquisa. Ali a gente faz um encontro, aquela coisa, sabe, de orientação, a gente faz um encontro, só que é uma orientação que não é igual à tradicional. É uma orientação mais atenta, mais detalhada e mais às 4 mãos, ok? Segundo nível de avaliação.
O que é que a banca vai olhar para o seu trabalho? Em maior intensidade, né? Eles vão olhar aqui, ó, 25, 25, 25. Clareza na exposição, correção e precisão no uso da linguagem, domínio da fundamentação teórica e historiográfica relacionada à pesquisa. Justificativa da proposta de pesquisa, coerência metodológica da proposta de pesquisa histórica. São esses pontos, né, que tem maior peso dentro do que será avaliado. Referências e capacidade de formulação dos objetivos. Vamos lá, item por item. Clareza na exposição é coesão e coerência. Clareza é coesão e coerência. É você saber, você olhar para um parágrafo e tentar e dizer assim, esse parágrafo aqui, ele está falando sobre isso. Aí você pode fazer até esse exercício, anotar do lado o que é que está falando. Aí quando você vai olhar para o outro parágrafo, às vezes ele está voltando ao assunto que você está falando, ou seja, tem uma quebra de raciocínio. Ou às vezes ele está falando a mesma coisa com palavras diferentes. E aí está sendo redundante. Então é até interessante você fazer esse exercício, resumir, assim, do lado com suas palavras mesmo, o que é que está sendo abordado dentro daquele parágrafo. Porque tem que ter tem que ter uma lógica, né? Aí a gente consegue, né? Tem que ter a lógica dentro do parágrafo e tem que ter a lógica entre um parágrafo e outro. E além disso, tem que ter a lógica teórica, né? Se os teóricos estão conversando entre si. Correção e precisão no uso da linguagem, e aí a gente precisa passar esse material, né? Nos corretores, você pode pesquisar você pode pesquisar no Google Livre, né? Tem uma ferramenta que eu usava, não tenho hoje afinidade com ela, mas eu usava bastante, que é corretor ortográfico. É esse aqui. Linguastou, tá? Que ele já faz algumas indicações para você básicas, mas já faz, é melhor do que nada. Então, recomendo. Correção e precisão no uso da linguagem e aí vem aqui, né? Algo mais profundo. Domínio da fundamentação teórica e historiográfica relacionada à pesquisa. Isso aqui vai ser cobrado de vocês dentro da fundamentação teórica, né? Que é você se aprofundar um pouco dentro daquele tema que está sendo estudado. Então, dá uma olhada sobre o que é que você pode fazer o exercício, né? Você joga lá nos artigos, você vai abrir um artigo, você vai abrir uma tese, você vai abrir um livro, aí você vai olhar assim, quais são os autores que eles mais usam, com mais frequência, que está aparecendo aqui nesses temas. Porque aí eu tenho uma noção do que está sendo abordado. Quando eu pesquiso educação de jovens e adultos, quais são os pensadores que vêm aparecendo com mais frequência? Paulo Freire. Quem é o outro pensador? Não vou lembrar. Nesse momento não, mas depois eu lembro. Então, joga lá a sua pesquisa de forma livre no Google Acadêmico, no portal de periódicos da CAPES e dá uma olhada na qualidade desses materiais, o que é que está saindo mais de autores, de pensadores, de teóricos, de teorias, tá? Que é para você poder trazer aqui dentro da sua fundamentação teórica aquilo que já é de renome dentro da área. É isso que ele quer aqui cobrar de você. Capacidade de formulação dos objetivos. Quando a gente fala de objetivo, formular objetivo não é um exercício, não é algo que é fácil, que você já nasce pronto fazendo. É algo que a gente precisa fazer continuamente. Hoje, eu ainda tenho dificuldade em escrever bons objetivos, mas é um exercício que a gente vai fazendo. Agora, imagina só, se eu tenho, né,
clareza de entender que eu tenho dificuldade em estabelecer objetivos. Você imagina alguém que não tem experiência em estabelecer objetivos. Mas existe o exercício, né? O exercício é você estudar outros materiais, ver quais são os objetivos geral e específico que eles estão apresentando e tentar analisar ali naquela perspectiva mais contextual e integral. A partir dessa avaliação, é que você começa a olhar para o seu material e tentar entender qual é o meu objetivo geral. O objetivo geral precisa estar claramente ali, ó, casado com a sua pergunta de pesquisa, ok? E os objetivos específicos, eu gosto de trazer essa perspectiva, eles são as etapas de desenvolvimento da sua pesquisa. Nas pesquisas, a gente sempre tem um momento ali teórico, preste atenção, a gente tem um momento ali teórico, a gente tem um momento prático e a gente tem um momento de análise. Então, basicamente, seriam 3 objetivos que você vai ter aí, tá? Específicos, além do geral, porque o geral é desenvolver tudo isso. Capacidade de formulação de objetivos. Exercício-chave. Busque teses e dissertações do próprio programa e analise como é que é apresentado esses objetivos. E tente fazer ali uma adaptação, não vai fazer Ctrl+C, Ctrl+V, não. Estudei o objetivo, entendi como ele apresenta, agora eu vou adaptar a proposta para o meu. Justificativa da proposta de pesquisa. Gosto de pensar em justificativa sempre sobre 3 perspectivas. Aí eu elenco 3 pontos e desenvolvo aqueles 3 pontos dentro da justificativa. Trazendo sempre a perspectiva você pode trazer, né, do maior, do médio para o menor, ou a perspectiva de quem vai ser diretamente afetado por seu estudo, a nível de pessoa, a nível de conhecimento, que seria ali na questão de história, e a nível de talvez ali impacto social. Então você pode trazer aí, adaptar essas perspectivas que eu estou indicando para a sua proposta. Coerência metodológica do que está sendo apresentado, ou seja, o que é coerência metodológica? É você, por exemplo, dizer que vai pesquisar o ensino de história, mas você ir para campo no ensino de história. Onde é que acontece o ensino de história? É na educação básica, é na educação superior. Aí você ir para aquele campo. Então, quando eu vou para o campo e eu vou avaliar os professores, há uma forte tendência de que isso dê certo, né? De que essa minha metodologia dê certo. Mas tem que se entender que, mas eu vou avaliar aqui o ensino de história, porém eu queria... Quando a pessoa, tipo assim, não sabe o que é que está propondo, aí a pessoa tende a fazer uma viagem do que não é casar a sua proposta de pesquisa verdadeiramente com o que você está ali indicando dentro da metodologia, ok? Referências, né? Você apresentar aqui, talvez as referências ele não deixa claro, mas eu acredito que seja ali nas referências em conformidade com as normas do edital que a gente tem aqui, que é a ABNT. Tá vendo, ó? Listar. Quando ele traz listar, todas as referências que tem dentro do texto, você tem que apresentar na lista, tá? Essa etapa é eliminatória e classificatória. Projetos que for identificado plágio ou uso de inteligência artificial generativa serão sumariamente eliminados. E aí cabe a você tentar entender, né? Que eles não deixaram claro aqui, como é que eles vão identificar o uso dessa inteligência artificial generativa. C, né? Mas, na verdade, é aqueles erros bobos que acontecem. Por exemplo, a pessoa joga lá no IA, aí vem, tá aqui está o texto que você solicitou. Aí a pessoa copia, aí lá dentro do texto, aqui está o texto que você solicitou. Vocês estão entendendo, né? A pessoa copiou e colou do jeito que estava lá no ChatGPT e fica nítido. Talvez seja assim. Ou ele vai fazer um processamento através de uma ferramenta para tentar identificar. E que ferramenta é essa? Porque ele aqui não deixa claro. Então, evite o uso da inteligência artificial generativa e, se for usar,
use com muita, porque que ele fala generativa, né? Que a gente tem as de avaliação, porque inteligência artificial sempre existiu. A gente passa, né, os nossos dados no software Iramutec, que é um do qualitativo. A gente passa no SPSS, que é um software há muitos anos a gente passa os nossos materiais, eles dão resultado para a gente. Só que a gente faz a avaliação daqueles materiais para poder apresentar. Então, é uma inteligência que é artificial. Só que ele está falando da inteligência artificial que gera, né, generativa. Então, cuidado aqui, é sempre importante ter cuidado nesses momentos. Dentro da consultoria, a gente faz inclusive, né, o relatório de plágio. Vou deixar o link aqui embaixo, conforme eu falei para vocês verificarem se faz ou não sentido para você ter esse formato final do seu projeto validado por um profissional que está ali com boa intenção de avaliar de fato seu material. Esteja atento a todos, a proposta que era essa, tá? Mostrar para vocês aqui os critérios de avaliação. Veja aqui no meu canal que tem alguns outros vídeos falando sobre esses momentos aqui, cada um desses momentos, você pode dar uma olhada nos vídeos sobre projeto de pesquisa. Mas a ideia nesse edital é te mostrar como que esse processo de avaliação ele é cobrado de você, que não é só assim, referência, positivo ou negativo, não, as referências elas precisam estar na íntegra dentro do texto. Objetivo, ele apresentou ou não apresentou os objetivos? Não é sim ou não, é como foi apresentado esses objetivos. Eles estão congruentes e coerentes? E lembra, nessa jornada rumo ao mestrado, você não está sozinho. A gente está por aqui para ajudar a você passar e lidar com esse momento de forma mais leve. Tá assistindo esse vídeo porque tá assistindo um reprise e vai se preparar nos próximos meses para esse mestrado, eu indico que você conheça o Guia para um Mestrado. É um material que é integral, completo, tem aula sobre inscrição, projeto de pesquisa, tem aula, ele é de forma integral, aborda todas as etapas da seleção, ok? Vai te ajudar, né, para quem está nesse processo de preparação ali nos próximos 3 meses, 6 meses, tá? Inclusive, questões de currículo, questão de prova escrita, questão de entrevista, tem muito material dentro desse guia. Vou deixar o link aqui embaixo. E eu te espero do lado de cá.